Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula conosco aqui. Estamos falando de reta final para o concurso do IBAMA. Para quem está assistindo essa aula aqui dentro do curso do IBAMA, sejam bem-vindos. Para quem está ao vivo comigo aqui, seja bem-vindo. Para quem faz parte de um outro curso, mas está assistindo, reaproveitando essa aula aqui, seja bem-vindo também. Se essa aula está dentro do seu edital e seu curso dentro da plataforma, é porque ela serve para você, é porque está no seu edital, é porque ela é importante para você. E para quem vai fazer concurso do IBAMA, essa reta final, nós vamos trazer aqui aulas para vocês maravilhosas relacionadas ao concurso do IBAMA. E hoje vamos falar de território aduaneiro. Essa matéria é uma matéria que está muito forte no IBAMA, tanto na fiscalização quanto na parte de biodiversidade, quanto qualidade ambiental. E é um tópico à parte no seu edital. Por isso que é tão importante que você preste atenção em mim aqui nessa aula de hoje, para que eu possa te entregar aqui tudo que você precisa saber sobre território aduaneiro. Galera, nosso curso está completo na descrição desse link aqui. Acesse. Se você tem dúvidas, se você quer comprar o curso, se você tem dúvidas sobre o curso, meu WhatsApp do Soma Concurso está aqui embaixo na descrição desse link. É só mandar uma mensagem lá pra gente, beleza? Sem enrolar muito, professor, vamos lá para cima dessa matéria. Vamos falar hoje de comércio exterior, território aduaneiro. Vamos debulhar para vocês território aduaneiro e comércio exterior. @prof.andressocrates, @Soma_concurso, nosso Instagram. Acesse lá, eu tenho deixado questões. Todos os dias eu tento deixar questões para vocês ali, totalmente inéditas e questões de provas anteriores, para que vocês possam ir resolvendo e se exercitando. Tranquilo? E primeiro eu preciso conceituar, e esse conceito não está presente nas normas. Mas eu trago o conceito porque ele é basilar para a nossa discussão daqui para frente. Olha aqui, galera, o território aduaneiro de um país é o espaço onde vai se aplicar normas, é um espaço onde vai se aplicar regulamentos. Os regulamentos serão aplicados ali relativos ao comércio exterior, ou seja, uma região onde normas e regulamentos relativos ao comércio exterior vão ser aplicados. Como assim, professor? A fiscalização vai se dar ali do IBAMA, por exemplo, em território aduaneiro. Regime especial pode ser aplicável à entrada de pessoas, de veículos, de produtos, à circulação de pessoas de uma forma geral. Tributos aduaneiros podem ser cobrados em território aduaneiro. Galera, esse tema está dentro desse decreto, que é um decreto enorme, mas eu fiz um pupurri e tirei ali do que é mais importante para a sua prova. Galera, quando a gente lê a palavra território aduaneiro, a gente pensa o quê? Que é tudo próximo da fronteira. Toma cuidado com esse conceito. Por quê, professor? Porque é a questão que mais cai na sua prova. E se eu dou um rim, vou dar o meu rim que ele está estragado, tô brincando. Professor, tem problema renal. Eu dou um rim aqui. Eu chuto que se cair comércio exterior, essa questão, esse slide vai cair na sua prova. Olha só, galera, o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Olha só, vou circular o todo aqui. Compreende todo o território nacional. E aqui é uma palavra-chave muito forte, porque ele pode falar parcialmente, ele pode falar só as zonas primárias, ele pode falar que é só as zonas secundárias, ele pode falar que é só as áreas de fronteira, ele pode falar que são só os portos, ele pode falar tudo o que ele quiser, que vai estar errado, porque é todo o território nacional. Professor, isso aí não cai não, professor. Como não cai? Olha só essa questão aqui, galera. Território aduaneiro compreende todo o território nacional e foi cobrado exatamente dessa forma pela Banca Exaf, que é uma grande banca que não está mais fazendo prova, mas foi uma grande banca de questões difíceis. Todo o território nacional, muita gente errou. Tranquilo? Questão linda de correta. Questão linda de correta. O que mais, professor? Território aduaneiro. Como disse para vocês, ele estende-se por todo o território nacional. Mas aqui tem uma questão que eu quero tratar com vocês. Olha só,
vou até puxar para mim. Existe uma diferença muito grande entre território aduaneiro e serviços aduaneiros que são feitos dentro do território aduaneiro. O território aduaneiro ele é dividido em zonas para que os serviços aduaneiros possam ser aplicados. Ou seja, o território aduaneiro tem duas zonas principais que eu vou mostrar para vocês, que são as zonas primárias e as zonas secundárias. E os serviços aduaneiros vão ser aplicados de forma diferentes nas zonas primárias e zonas secundárias, que é como eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. É verdade, professor? É verdade. A zona primária, galera. Olha só, tem muito ponto aqui. A zona primária, vamos falar dela primeiro, depois a gente fala da zona secundária. Ela vai ser demarcada por uma autoridade aduaneira local. Então veja, até essa palavra-chave é importante. É a autoridade aduaneira local quem desenha e define, demarca. A zona primária é a autoridade aduaneira local. Mas galera, olha só, a zona primária ela é basicamente 3 lugares: portos, aeroportos e fronteiras. Professor, e essa palavra alfandegado, depois de portos, aeroportos e fronteiras? Portos alfandegados é onde os serviços aduaneiros acontecem. Aeroportos alfandegados é onde no aeroporto os serviços aduaneiros acontecem. A fronteira alfandegada é onde os serviços aduaneiros na fronteira acontecem. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você saiba, é que portos, aeroportos e fronteiras alfandegadas, elas são consideradas zonas primárias. Beleza? Tranquilo. Galera, mas tem outro ponto que eu quero que você saiba. Nos portos, a área terrestre e aquática dos portos, seja ela um do lado da outra, contínua, seja ela descontínua, ou seja, sem ser uma do lado da outra, ela pode ser considerada zona primária. Áreas terrestres ou aquáticas. Já aeroportos alfandegados, olha só áreas terrestres, porque não faz sentido áreas aquáticas e não tem um porto aéreo, galera. Então, um aeroporto aéreo. Então, o aeroporto, a área terrestre do aeroporto alfandegado, somente ele é considerado zona primária. Então, se botar um aquático aqui, se botar qualquer outra coisa esquisita, vai estar errado. Área terrestre de fronteira alfandegada, galera, fronteira, aqui eu aposto uma questão aqui, ó. Por quê, professor? Porque a fronteira alfandegada, a fronteira pode ser terrestre e pode ser aquática. Mas veja, para fins de jurisdição de serviço aduaneiro em pontos de fronteira alfandegada, onde ocorrem os serviços aduaneiros, isso estamos falando de área terrestre. Área aquática não se aplica. Isso é muito importante. Tranquilo? Eu cobraria vocês se fosse cobrar essa letra C aqui. O que mais, professor? Olha só. Zonas secundárias. Se já falamos das zonas primárias, vamos falar das zonas secundárias. Galera, deixa eu só falar aqui, por que zona primária e secundária? Galera, na zona primária que normalmente os serviços aduaneiros acontecem, normalmente é ali que os órgãos atuam nessa zona primária. A zona secundária é todo o território nacional, excluindo as zonas primárias, ou seja, tudo menos zonas primárias, mas ainda se inclui no território aduaneiro, na zona secundária. Ainda se inclui na zona secundária as águas territoriais e o espaço aéreo. Tranquilo, galera? Então, águas territoriais. Você precisa saber o conceito de águas territoriais. Falamos demais na aula de Código Florestal sobre o conceito de águas territoriais, zonas econômicas exclusivas. Dê um pulo lá para você saber o que é a definição. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas olha aqui, as águas territoriais e espaços aéreos fazem parte da zona secundária. Tranquilo, galera? Isso quer dizer que, olha só, que as zonas primárias são, então, vou puxar para mim, as zonas primárias são aeroportos, portos e fronteiras alfandegadas.
Tem uma exceção que daqui a pouco falo dela. As zonas secundárias é tudo que não for zona primária, mais águas territoriais e espaço aéreo. Isso é zona secundária, beleza? A banca pode trabalhar e brincar muito com todas essas palavras-chave que a gente está trabalhando. É por isso que a gente trabalha no modelo Soma de Interpretação Detalhada. Estou te apontando as palavras-chave que potencialmente podem ser alteradas pela prova. Vem aqui comigo. Coisa linda, professor! Olha esse ponto de atenção, galera! Olha esse ponto de atenção. Galera, como o próprio nome diz, áreas de controle integrado, olha só, o nome diz, áreas de controle integrado são regiões limítrofes, ou seja, fronteiriços que fazem limite entre o Brasil e os países do Mercosul. Nessa jurisdição, eles são, os serviços aduaneiros se estendem para essa jurisdição também. Ou seja, galera, regiões limítrofes entre o Brasil e países do Mercosul são chamadas de áreas de controle integrado e os serviços aduaneiros podem ser aplicados nesses serviços. Tranquilo, galera? Olha como a prova te cobra. Professor, achei que não ia cobrar esse ponto. Não, ela te cobra. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se às áreas de controle integrado. Não mudou nada até agora. Olha, serviços aduaneiros, jurisdição, ainda se estende-se a essa área que está certinho o nome, área de controle integrado. Criados em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil. E é verdade? Sim. É nas regiões limítrofes e nada mais? Sim. Tá falando de regiões de fronteira? Não. O termo é regiões limítrofes. Isso é muito importante. Dos países integrantes do Mercosul com o Brasil. Então, questão linda de correta. Coisa linda, professor. É verdade. Muito linda. Beleza. Passando para frente. Olha aqui, galera. É considerado zona primária ainda para efeito de controle. Olha a palavra-chave, controle aduaneiro. Quando eu estou falando de controle aduaneiro, vai ser zona primária também essas zonas de processamento de exportação. Professor, me explica o que são essas áreas, por que esse controle aduaneiro? Vou explicar. Então aqui, imagina aqui que é a costa do Brasil. E aqui está o Porto de Santos. Essas áreas de processamento de exportação normalmente estão fora da zona primária. Podem estar fora? Podem, porque senão ele não faria essa exceção aqui. Não faria essa exceção. Essas áreas de processamento de exportação que podem estar dentro de áreas primárias, e se estiver fora de áreas primárias, ela chama de zona de processamento de exportação. Se estiver dentro da zona primária, ela é zona primária, acabou. Ela é porto, aeroporto, ou ela é fronteira, alfandegada. Se estiver fora daqui, ela chama zonas de processamento de exportação. Essas áreas, que são áreas em que, por exemplo, o IBAMA pode ir lá e fazer o seu trabalho de desembaraço para efeito de exportação. Olha só, ou seja, ele faz o controle aduaneiro, que a Receita pode ir lá fazer o seu desembaraço. O Ministério da Agricultura pode ir lá fazer o seu desembaraço. Ou seja, o controle aduaneiro. Essas áreas são áreas de livre comércio. Está dizendo fora dessas zonas originalmente primárias, onde as empresas estão instaladas. Isso aqui normalmente é um pátio da empresa que está fora de uma área alfandegada e é considerada zona de processamento, considerada assim zona primária, podendo assim os órgãos fazerem controle aduaneiro. Caramba, professor! Entendeu? Olha como a prova te cobra. A prova me cobra, professor, claro. Para efeito de controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação, o controle aduaneiro manteve intacto aqui, ó, perfeito. As zonas de processamento de exportação, o nome é esse, perfeito. Constituem zona secundária. Galera, é zona secundária
Não, é zona primária. Para ter controle aduaneiro é zona primária. Então essa questão está horrível de errada. Horrível de errada. Letra horrível, professor. Horrível de errada. Tranquilo. O que mais? Zona... Aqui, ó. O ministro de Estado da Fazenda. Olha aqui, galera. Esse conceito é muito legal. Muito legal. Galera, existe um conceito de zona de vigilância aduaneira que o ministro vai poder demarcar. Então não é obrigatório, mas ele normalmente demarca. Isso já aconteceu, já tem. Várias zonas de vigilância aduaneira que fiquem localizado exclusivamente em orla marítima ou faixa de fronteira. Olha a palavra forte que eu usei, exclusivamente. Eu usei exclusivamente para você não se pegar numa palavra como prioritariamente ou qualquer coisa semelhante. Essa zona de vigilância aduaneira, ela precisa estar em orla marítima ou faixa de fronteira. Ela precisa estar em orla marítima ou faixa de fronteira. Tranquilo, galera. Nessas áreas, galera, a permanência de mercadoria ou a circulação de mercadoria, ela vai estar sujeita a proibição e restrição. Então, zona de vigilância aduaneira é onde vai ter exigência fiscal adicional, proibição adicional, restrições a qualquer questão relacionada à permanência de mercadoria. Se ficou mais tempo nessa área de zona de vigilância aduaneira ou se ficou lá, está sujeito a uma proibição, a uma restrição. Olha aqui, a circulação de pessoas, de veículos, de animais dentro dessas áreas de zona de vigilância aduaneira. Essa restrição, essa proibição e essas exigências fiscais, elas podem ter uma vigência temporária. Essa restrição, essa proibição, essas exigências fiscais, elas podem estar restritas a um determinado local. Tranquilo, galera? Toma cuidado com todas essas palavras-chave que eu acabei de falar para você. Olha como a prova cobra. Cobra, professor, cobra. Olha só. Poderão ser demarcadas na orla marítima e na faixa de fronteira. Ela falou, professor, orla marítima e faixa de fronteira? Sim. Zonas de vigilância aduaneira. É esse nome mesmo, zona de vigilância aduaneira? Sim. Então poderão ser demarcadas na orla marítima e na faixa de fronteira, zona de vigilância aduaneira? Sim. Questão correta. Tranquilo. Olha só. Que beleza. Passando para frente. Mas tem alguns pontos interessantes nesse conceito de zona de vigilância aduaneira. Tem vários pontos bem legais que eu queria tratar com vocês agora. Olha só. Na orla marítima, galera. Na orla marítima, a zona de vigilância aduaneira vai ter que considerar uma questão muito importante, que é o que, professor? A existência de portos ancoradouros naturais nessas zonas. Professor, antes de passar para frente, deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Primeiro, como você sabe tudo isso de comércio exterior? Galera, primeiro ponto, fui anos coordenador geral de comércio exterior do IBAMA. Por muitos anos falei demais sobre isso daqui. Vários pontos discutidos na parte de comércio exterior do IBAMA eu liderei por muitos anos. Tranquilo? Muitos anos. Então, e assim é essa experiência levada para as questões para vocês aqui. Já estou trazendo IBAMA, estou trazendo um monte de questão do IBAMA aqui e assim são nossas aulas na plataforma. Nossas aulas da plataforma trazem exatamente essa experiência que você precisa para ser aprovado, te trazendo exemplos, te marcando palavras-chave, chamando o CID, o Soma de Interpretação Detalhada, para te ajudar a identificar palavras-chave e resolver as suas questões. Isso é Soma, galera. E é por isso que a gente tem aprovado os primeiros colocados. Não precisa nem ir para o concorrente, que ele não tem 25% de todo o material que a gente tem disponível na nossa plataforma. Vem para o Soma, vem ser aprovado. Nosso curso está aqui, ó. Na descrição desse link, só clica lá para falar com os nossos, nossa galera lá no nosso WhatsApp. Tranquilo? Vem cá comigo. Ei, professor, pausa pro merchan. Pausa pro merchan, professor.
propícios à realização. Olha aqui, galera. Então, a zona de vigilância aduaneira, quando se trata de orla marítima, precisa ter uma demarcação especial em alguns pontos. E quais são esses pontos? Portos e ancoradouros naturais, porque esses portos e ancoradouros naturais normalmente são propícios e utilizados a operações clandestinas, e não se quer ter um mapeamento dessa zona de vigilância aduaneira para que possa se mapear portos e ancoradouros naturais que podem ser propícios dessas operações clandestinas de carga e descarga de mercadorias. Tranquilo. Que mais, professor? Que mais? Tem mais um ponto aqui interessantíssimo que queria tratar com vocês, que é o seguinte. Vou desenhar. Olha aqui, aqui é a costa do Brasil. E aqui eu estou fazendo divisão aqui com o Paraguai. Aqui é o Paraguai. Vou fazer um P se eu conseguir. E aqui é o Brasil. Tranquilo. Quando você faz... Estamos falando de orla marítima, galera. Olha aqui, ó, de novo. A zona de vigilância é orla marítima ou faixa de fronteira. Estou dando exemplo de faixa de fronteira, mas podia ser orla marítima também. Quando desenhada zona de vigilância aduaneira, imagina que você desenha uma zona de vigilância aduaneira em toda a faixa de fronteira aqui. Tranquilo? E vários municípios foram cortados. Um foi assim, o outro foi incluído inteiro. Mas esse daqui foi cortado, esse daqui foi incluído inteiro. Galera, para o município que foi atravessado e ele foi cortado por essa faixa, ele vai ser inteiro incluído dentro da zona de vigilância aduaneira. Inteiro, professor, inteiro. Inteiro, tranquilo. Então, o município que está todo incluído já, porque a faixa englobou ele, está ok. Município que foi cortado por essa zona de vigilância aduaneira, a totalidade do município atravessado pela linha de demarcação, ainda que fique fora da área demarcada, vai ser zona de vigilância aduaneira. Tranquilo, galera. Que isso, professor? Muito fácil de entender, eu sei. Beleza. Que mais, professor? Que mais? E é isso, galera. Obrigado, @prof.andressocrates, @soma_concursos. Nós fizemos aqui em 20 e poucos minutos uma aula, tudo que você precisa saber sobre terrenos aduaneiros. Fique com Soma, galera. Soma tem aprovado os primeiros colocados, como eu disse. Venha cá, faça parte desse time. Esse processo aqui de reta final a gente vai ter toda semana, toda terça e quarta-feira, aulas do IBAMA exclusiva para você. CMBio ficou para segunda-feira, às terças e quartas-feiras. Você que está assistindo na nossa plataforma, muito obrigado aí, galera, por assistir. Desculpa pelo merchan que você já está dando na plataforma e assistindo esse merchan. Mas toda primeira aula aí a gente tem algum merchanzinho. Tranquilo? Muito obrigado, galera. Agradeço demais a participação dos senhores. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.